Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marilene. Hoje eu vou tratar de um tema que é como superar momentos difíceis. Bom, esse vídeo é para quem já está na linha do autoconhecimento, de alguma forma já está despertando para uma nova realidade de consciência, né? Também para aquelas pessoas que de alguma forma estão começando a buscar, né, respostas para aquilo que pode estar acontecendo na sua vida. Tanto para um grupo quanto para outro, esses momentos difíceis, a gente sempre vai se deparar com eles, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia, né, de que eu comecei no caminho da espiritualidade e pronto, os meus problemas estarão resolvidos. Costumo dizer que trata-se de um auto-engano, né? Acontece que quando a gente entra no autoconhecimento, né, começa a desenvolver uma espiritualidade acerca da vida, a gente tem uma certa facilidade para lidar com as situações, com os possíveis problemas, né? Que você, depois de um tempo, acaba não chamando mais de problemas, você apenas encara eles como um desafio, né? E dependendo a situação, você consegue encarar ele com uma certa felicidade, não mais com uma angústia, né? Com uma frustração, mas sim conscientemente você tem a noção de que aquele fato está lhe trazendo algo bom, né? Então você muda a polaridade do negativo para o positivo, independente da situação que esteja ocorrendo, né? Bom, mas para que chegar a esse nível de encarar todos os fatos, todas as situações da nossa vida de uma maneira mais espiritualizada, né? Olhando, tendo esse olhar das coisas boas, isso leva um certo tempo, né? Isso também faz parte da jornada, né, de quem está entrando nessa linha, para quem já está também, né, nessa jornada do herói, né, como fala a mitologia. Todos nós fazemos uma jornada aqui. E como a gente encara ela, né, o caminho, é que faz toda a diferença. Não é você chegar de fato ao teu objeto de desejo, né? Mas sim você aproveitar bem o caminho até lá, ser feliz na jornada, ser feliz todos os dias, né? Para que a felicidade plena, então o estado de paz, o estado de tranquilidade, de harmonia que você tanto deseja para sua vida, isso já faça parte de você. Quando você alcançar esse estado pleno, você já está nele. Por quê? Porque você foi aproveitando bem o caminhar, o dia a dia. A nossa jornada aqui é todas as horas, todos os momentos, todos os minutos e todos os segundos. E para que a gente então descubra e como se chega então nesse estado pleno de harmonia e de felicidade, a gente vai precisar enfrentar alguns desafios, né? Que quando a gente não despertou ainda para uma espiritualidade maior, a gente chama de problemas, né? Ou dificuldades, obstáculos. Depois, quando você adquire uma certa espiritualidade, você percebe que essas palavras não existem mais no teu dicionário, né? Você encara todos os momentos, todas as situações difíceis como uma oportunidade, como é, algo novo que pode surgir na sua vida. Então você encara com bons olhos, né? Você vê o bom em todas as situações, o bom em qualquer situação, em qualquer desafio, né? Então aí você troca, né, o problema para o desafio. Então isso se torna até um pouco mais te traz um estado melhor para enfrentar esses desafios, né?
Então você não encara nada como algo absoluto, sem solução, né? Bom, mas esse é o caminho que todos nós estamos fazendo. É difícil. Eu aqui falando para vocês, eu também, né, passo por esses momentos desafiadores. E uma das coisas que eu tenho refletido e notado é que essas dificuldades, elas não são externas, e sim internas. Então, a forma com a qual eu encaro uma situação vai mudar todo o contexto dessa situação. Então, às vezes, façam um exercício. Às vezes você olha para um problema seu como se fosse o pior problema do mundo, e muitas vezes você acha que é o maior e que não tem solução. Muitas vezes você vai e comenta com alguém de fora do seu círculo, né? Essa situação que você está vivendo. E a outra pessoa, por não estar nessa energia, não estar tão envolvida por esse problema, olha para o seu problema e diz: Meu Deus, você está sofrendo por causa disso? Ai, nada a ver. Né? Vocês já escutaram isso? Como se o seu problema não fosse nada. Às vezes, nesse momento, é a melhor oportunidade que você tem para perceber que você está fazendo uma tempestade em um copo de água. Que o seu problema não é tão grave assim. E então, você também pode perceber que a forma com a qual você está vendo esse problema é que está causando essa imagem, essa sensação de que ele é muito grande. Talvez se a gente fizesse algumas coisas, né, simples, a gente poderia olhar esse problema de uma forma muito melhor, né? Uma das coisas que eu gostaria de esclarecer é que não é você fugir do problema, né? Às vezes as pessoas têm essa noção. Tá, eu tô com um problema, então, já que não é para eu ver ele como um problema, né, como algo tão grande assim, então não vou resolver, né? Deixa para lá, tá? Não se trata disso. Quem está no processo de expansão de consciência, né, e desenvolvimento da espiritualidade, sabe que tudo aquilo que você não resolve de fato, ele torna a repetir, né? Isso é fato. Tudo aquilo que você joga por debaixo do tapete, dá aquela escondidinha, entende? De dizer assim, não vou encarar isso agora. Em algum momento essa situação vai retornar para você. Por quê? Ela não foi olhada. Posteriormente eu vou estar falando em um vídeo sobre as sombras, que é exatamente isso, jogar a sujeira para debaixo do tapete. Né? A gente usa essa expressão, mas normalmente surge, né, principalmente para quem aprende a limpar a casa muito cedo, quando a gente é muito novo. Provavelmente muita gente já passou por isso. Quando a mãe manda a gente limpar a casa, então a gente tem uma tendência, às vezes tem uma preguicinha, né? Olha o que a gente faz, para não ter que tirar tudo do lugar, que dá muito trabalho, e a gente tá com aquela preguiça, o que a gente faz? Às vezes a gente disfarça, ergue o tapete e deixa a sujeirinha lá. Ou muitas vezes nem ergue o tapete, só varre em volta, né? O tapete, ou o sofá, ou a cadeira. Façam uma analogia que vocês acharem melhor. Mas não é assim que acontece. A gente passa a vassoura em volta, né? Assim, no meio, mas não varre o que está lá embaixo. E lá embaixo tem sujeira. E normalmente, né, quando a mãe pergunta, ei, já limpou? Sim, já limpei tudo. Mas aí o que as mães fazem? Elas vão lá e vão conferir o teu trabalho. Aí elas vão lá, levantam o tapete. No momento em que elas levantam o tapete, o que elas vão dizer? Você não limpou direito. Tá vendo aqui, ó, tá cheio de sujeira. Faça o favor de pegar a vassoura de novo e vir limpar. Essa analogia aí, a vida faz conosco a mesma coisa. Né? A gente pode usar essa analogia e entender a vida como a mãe.
que ela pode até fazer vista grossa por um período, né? Ela pode até. Hoje ela diz assim: hoje eu tô de boa, eu não vou implicar com meu filho, então deixa para depois. Mas dali uns 2, 3 dias, que o filho volta a fazer de novo a mesma ação, o que ela faz? No papel de mãe, ela vai pensar: puxa, se eu ficar fazendo vista grossa a vida inteira, ele não vai ser ninguém. Então é uma forma até de educar, né, que as nossas mães têm. Então o que ela pensa? Puxa, já passou 3 vezes, então agora eu vou chegar e vou falar para ele. Aí o que ela faz? Levanta o tapete e faz você lá pegar a vassoura e limpar aonde não foi limpo. Não é assim? Ou, né, no caso dos meninos, né, que às vezes não limpam a casa, a mãe manda arrumar o quarto, né, assim, ou arrumar o guarda-roupa, ou limpar o tênis, que tá todo cheio de sujeira, né? Os meninos podem usar a mesma analogia, né? Então eles vão lá limpar o tênis, mas eles limpam em volta e não limpam embaixo. Aí a mãe levanta o tênis e olha: nossa, mas você não limpou embaixo. Aí o que, que vocês respondem, né? Mas por que, que eu tenho que limpar embaixo se depois eu vou sair na rua e vou sujar tudo de novo? Mas para a mãe, para o tênis ficar dentro de casa, ele tem que estar limpo. E limpo em todos os sentidos, porque se o tênis estiver sujo embaixo, quando ela vai guardar na prateleira, vai sujar a prateleira, não é? Tá? Então, essas coisas, a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida. E a vida é a nossa mãe, é a grande mestra, né, que nos ensina o tempo inteiro as coisas. Aí, essa mãe, essa grande mãe, a vida, chega um momento em que ela diz assim: você não limpou embaixo do tapete. Embaixo do tapete, o que, que é? Né? Em termos terapêuticos, a gente fala do inconsciente. Lá estão guardadas todas as sujeirinhas, as possíveis sujeirinhas, que a gente ficou com uma preguicinha em algum momento de limpar. Então a gente fez vista grossa para aquele sentimento negativo, ou às vezes para aquela briga, para aquele conflito, né, para aqueles problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas é, pessoais, né, internos. A gente fez vista grossa. Tipo, eu tenho que tocar as coisas agora, eu não posso ficar me preocupando agora com sentimento de frustração. Eu tenho que tocar a vida, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Então, a gente vai meio que atropelando as coisas no decorrer da nossa vida, na nossa jornada. Só que vai chegar um momento que o herói, né, vai ter que parar e olhar qual é o caminho que ele está fazendo, porque às vezes ele começa a entrar dentro de um labirinto e esse labirinto faz com que ele se perca, né, e acaba causando, ocasionando, né, certos problemas no decorrer da vida. Todo mundo passa por isso, né? A jornada de todos nós. Nós estamos aqui, na verdade, para isso, né? Para aprender a limpar, para aprender a perdoar, né? Para uma série de coisas. Bom, aí no momento que a gente precisa olhar para essa sujeirinha, nossa, é dolorido, né? Porque dependendo do quanto de sujeira você guardou lá, o trabalho vai ser maior. Mas em algum momento todos nós vamos ter que começar a fazer isso. Não importa. Como diz o Hélio Couto, né, em uma das suas inúmeras palestras, não importa se é daqui a um ano, não importa se é daqui a 10, não importa se é daqui a uma encarnação ou a 10 encarnações. Você vai ter que fazer essa faxina. Só que, conforme o tempo vai passando, né, conforme as coisas vão acontecendo, você vai acumulando mais sujeira. Você vai acumulando e aquilo vai virando uma crosta. Que quando você for parar para limpar, vai ser muito mais difícil. Então, né, como eu costumo dizer nas minhas consultas, né, eu sempre falo: olha, se a gente está vendo agora isso, vamos aproveitar esse momento e vamos já nos liberarmos dessa sujeira, porque, né, mais para frente isso, né, a nossa vida vai ficar mais leve. A gente não vai estar carregando bagagens passadas.
Porque a gente já trabalhou, a gente já soltou bagagens velhas, né? A gente já limpou os móveis, né? A gente já limpou embaixo do tapete alguma coisa, então. Mas assim, quanto mais você vai limpando, mais tem coisinha para limpar. Só que à medida que você vai limpando, essa limpeza ela se torna muito mais fácil e muito mais tranquila. Como eu falei no início do vídeo, você já não passa a ver aquela sujeira como um grande problema. Ele se torna um momento desafiador, porque você vai ter que tirar a preguicinha, jogar a preguiça de lado, né? Ou colocar o ego de lado e começar a varrer, né? Começar a tirar, a passar um paninho ali, né? Para limpar aquela parte ali que tá te causando algum desconforto, tá? Então, como é que a gente pode fazer para superar esses momentos, né? Um momento em que mesmo que você esteja aí no processo da espiritualidade, né, do autoconhecimento, chega um momento em que às vezes você se sente frustrado por alguma coisa, né? Às vezes você tem a impressão de que você fez tanta coisa, andou para lá, andou para cá e a sua vida não está fluindo, né? É um momento em que muitas vezes, para que a gente olhe para isso, nos chegam determinadas situações difíceis, né? Cada um vai ter uma situação específica de acordo com a sua vibração, de acordo com a sua frequência para ser trabalhada, né? Mas eu vou apontar aqui alguns pontos que a gente pode ir fazendo para nos auxiliar nesses momentos, tá? Eu espero que ajude vocês a ter uma maior clareza. São coisas muito simples, tá, gente? Não é nada mirabolante, são coisas muito corriqueiras e muito simples, que a gente pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, tá? Então, vamos supor que você esteja precisando dar uma faxina ali, uma limpada no seu emocional, né, nas questões de raiva, de ódio. Aí, né, o que pode acontecer na nossa vida? Essas situações, elas podem se apresentar em diversas áreas da nossa vida. Para algumas pessoas, essa dificuldade, né, esse obstáculo ou problema vai se apresentar na área profissional, né, no ambiente profissional. Para outras, vai se apresentar na questão familiar, né, na convivência com os familiares, né, seja suas ou né, a família biológica. Ou para outras pessoas, vai se apresentar na área dos relacionamentos afetivos. Para outras pessoas, vai se apresentar na área financeira, né? Ou tem pessoas que vai se apresentar em todas essas áreas, né? Dependendo do grau de limpeza, né, que a pessoa precisa fazer, às vezes vai se apresentar em todas essas áreas. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente nesse momento. Chegou essa situação difícil. Vamos supor que você está com uma raivinha lá que você nem tem consciência que tem. Aí você vai trabalhar num determinado lugar. E lá você encontra um colega de trabalho, ou um chefe, ou um fornecedor, ou um cliente, em que de alguma forma vem e te apresenta uma situação desafiadora, né? Por exemplo, um cliente que não concorda com o seu trabalho, ou o chefe que não gostou de algo que você fez, ou um colega seu que tem, né, que você percebe que está sempre tentando puxar o teu tapete. Isso começa a causar certo desconforto, né? Então, são situações cotidianas que acontecem. E isso também é na questão familiar, né? Às vezes no relacionamento afetivo também, porque o outro, né? Como semelhante atrai semelhante, o outro vai ser o meu espelho. Ele está me mostrando algo que eu preciso ver sobre eu mesma que eu não estou vendo. Então, para que eu consiga ver, o universo muito inteligente traz aquele espelho. Né? Então, essa situação desafiadora vai ser esse espelho para você se olhar através desse outro, dessa situação que está te irritando, né? Como dizia Carl Jung, tudo aquilo que nos irrita no outro não está lá no outro, está dentro de mim. É alguma coisa dentro de mim que está se incomodando com o que o outro está fazendo. Né? Então, o gatilho está em mim. Né? O outro só está
colocando o dedinho ali para ativar, tá? Mas isso é inconsciente também. O outro não sabe que você tem esse problema. Ele só está ali por frequência vibracional. Foi por isso que o universo uniu vocês dois, né? Ou vocês três, ou um grupo, ou, enfim, todas as pessoas que estão em contato conosco. Aí, por quê? Porque você precisa olhar para essa raiva, né? Limpar, né? Pegar a vassourinha e tirar um pouco, pelo menos, daquela raiva que está lá, para que ela não se torne algo maior, tá? Aí, bom, aí de repente estava tudo indo bem, né? Você estava tão feliz, você estava tão alegre, tão contente, de repente acontece essa situação. A tua alegria que estava aqui faz o quê? Despenca. Né? Isso na frequência, na tabela de frequências do Dr. David Hawkins, a gente chama, né, da escala vibracional. Você baixa a tua frequência. Então, você estava vibrando lá em 540 Hz, que é a frequência da alegria, do amor. De repente, com uma situação dessa, você foi lá para 30 Hz, 40 Hz. Você está vibrando ali numa frequência muito baixa. E isso, consequentemente, vai trazer desconforto. Porque instantaneamente você perde aquele estado de alegria, aquele estado de felicidade, né? Bom, aí nesse momento existem algumas dicas, né, que a gente pode ir fazendo para que aquele probleminha não se torne um problema maior, tá? Então, aqui vocês podem usar a analogia também das questões financeiras, por exemplo, né, como o Hélio Couto, Horácio Frazão, né, enfim, outros nomes aí que estão explicando a física quântica, eles falam sobre isso, né? A questão de você tá com uma dívida, por exemplo, né? Você tem lá um problema financeiro a ser resolvido. Então, em algum momento você precisa resolver essa situação. E existem certos passos simples que a gente pode ir fazendo para que a gente então consiga enxergar a solução para esse problema. Mas não adianta você tentar enxergar a solução desse problema com um monte de sujeira na sua frente. A sujeira vai impedir que você veja a possível solução, tá? Então, no primeiro momento, né, o que a gente pode fazer? Aconteceu esse fato aí, eu estava muito contente, muito alegre, muito feliz e de repente estou vibrando lá na raiva, ou na frustração, na culpa, ou na vergonha, né? O que a gente pode fazer? Se eu estou num ambiente de trabalho, nesse momento, a primeira coisa que você precisa fazer é respirar fundo e conscientemente entender que aquela situação ali não está acontecendo por acaso. Essa é a primeira coisa. Então, mesmo que seja mentalmente, tá? Mesmo que se a tua mente já consegue entender isso, nossa, você já tem né, uma boa parte resolvida. Né? Então, nesse momento, entenda. Essa situação não está acontecendo por acaso. Existe algo que eu preciso ver com essa situação. Mas dependendo da situação, gente, tem situações mais simples e tem situações mais complicadas, tá? Então eu entendo que às vezes dependendo do grau, né, a gravidade daquela situação, você não vai ter nem cabeça para fazer algumas coisas que eu estou falando. Mas você pode fazer outras, que também, né, pode ajudar, tá? Então, o primeiro momento, às vezes não vai vir imediatamente na sua cabeça, nossa, essa situação não está acontecendo por acaso, existe algo que eu preciso trabalhar em relação a isso. Bom, naquele momento aconteceu aquilo e você não está conseguindo, não vem à sua mente consciente isso, ok. Então você pode fazer um passo seguinte, tá? Você pode para tudo, tá? Se você está num ambiente onde você não pode sair daquele ambiente de alguma forma, vamos supor, numa área de trabalho onde você não, naquele momento não é o horário do seu intervalo, então você tem que ficar ali, vá até o banheiro, né? Então vai até o banheiro ou pense, levanta para tomar uma água, né? Nesse momento, vou tomar água. Então você vai,
Esse trajeto que você faz até ir lá na cozinha, colocar água lá no seu copinho, tomar um golinho, tomar outro, ou você escolhe ir para o banheiro, vou lá no banheiro, preciso respirar, vou para o banheiro. Então, se você tem 5 minutos ou 3 minutos para ir no banheiro, então faça isso. Naquele exato momento, para o que você está fazendo. Para tudo. Você precisa respirar, né? Então você vai para esse local e lá, né, dependendo de onde você estiver, você respira 3 vezes, pelo menos. É o mínimo, né? Respira, segura um pouco o teu ar e solta. Respira, segura e solta. Bem profundamente, essas 3 vezes, se é isso que você consegue fazer. Tá? Se você conseguir respirar mais vezes, respira mais. Tá? Cada um vai adequar essas pequenas coisas à sua vivência, ao seu mundo, ao seu cotidiano. Né? Se você consegue respirar 7 vezes, respira. Porque o que acontece nesse pequeno exercício de respirar? Quando a gente está envolto no problema, o nosso cérebro não está recebendo oxigenação, ele não está recebendo, ele não está respirando, né? E o que a gente faz normalmente? A nossa respiração ela fica descontrolada, a gente passa a respirar aqui em cima, no peito, né? E aqui exatamente o ar fica trancado. E se você está ansioso, aquilo gera mais ansiedade ainda. Se você está sentindo raiva, como você está respirando aqui de forma muito curta, né, e muito acelerada, aquela raiva vai explodir de alguma forma. E quando você respira pelo menos 3 vezes bem profundamente, você oferece a oportunidade para você mesmo e para o seu cérebro de receber oxigenação, ele recebe ar. E o que acontece quando entra ar no nosso cérebro? A frequência, né, em hertz dele, ele baixa um pouco. E quando baixa essa frequência do cérebro, traz para a gente uma tranquilidade, né, uma maior, né, tranquilidade, uma sensação de paz. E aí, quando o cérebro está nesse estado, você consegue daí pensar com mais clareza. Né? Daí começa a vir na sua mente possíveis soluções. Né? Então, é uma técnica simples de se fazer num momento desse. Independente do que esteja acontecendo, independente. Se você consegue sair, né, do local onde você está, beleza. Se você não consegue, também dá para fazer isso aonde você estiver. Eu estou na cozinha do trabalho, tomando água. Então, enquanto toma água, respire. E uma das coisas que é importante nesse momento que você está respirando, procura colocar o foco da tua mente no ar que está entrando nos seus pulmões e no ar que está saindo. Coloca o foco nessa respiração. Vai fazer 3 vezes? Coloca a tua atenção nessas 3 inspirações e expirações. Você já vai perceber que o teu estado de ansiedade, de raiva, ódio, medo, enfim, qualquer sentimento baixo, ele fica mais calmo. Então você consegue, agora qual é o próximo passo, né? Só esse exercício que você vai fazer ali por alguns minutos, você já vai perceber que já vai mudar muita coisa, tá? Então já vai começar a te trazer certas reflexões, né? Se você consegue, se você está num momento, num lugar, ou está em casa, ou está num ambiente em que você consiga, depois que respirou, deu uma baixada ali nas emoções que estavam vindo, se você consegue fazer uma oração, né? Então aqui eu indico o Ho'oponopono, né? Que é a oração do perdão. Faça, né? Se você não consegue fazer a oração completa, né? Que é a original, faça as 4 palavras, né? Nesse momento, se concentra no eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Né? Você pode ir repetindo essas palavras ali nesse momento em que você está procurando se acalmar daquela situação.
Tá? Então você use a tua criatividade. Se você quer fazer para alguém específico, faça para aquela pessoa. Se você quer fazer para si mesmo, faça. Se você quer fazer para o sentimento que você está identificando que está acontecendo nesse momento, faça para esse sentimento, né? Ou você pode, quem gosta e também, né, tem esse hábito, utilizar um mantra de sua preferência. Você pode ouvir no fone de ouvido ou você pode lembrar do mantra e se concentrando nele. Existem inúmeros, né, tipos de mantras e cada um vai se conectar com aquele mantra que faz mais sentido para si, né? Ou se você não está no momento em que você, né, às vezes, como eu falei, dependendo da situação, você não vai lembrar de fazer o Ho'oponopono, você não vai lembrar de um mantra, né? O que você pode fazer nesse momento? Fica quieto, né? Tenta deixar a tua mente mais limpa possível, tá? E uma das coisas, tá, que é muito importante, é uma das ferramentas também nesse momento que a gente precisa aprender a utilizar. Desfocar a tua atenção do problema. Então, neste momento, o que você vai fazer? Você pode fazer tudo, menos pensar naquele problema, tá? Aí, o que você pode fazer? Como eu falei, né? Se você consegue sair da onde você está, vai dar uma volta. Já aconteceu várias vezes comigo, né, de experiência pessoal, de eu simplesmente sair sem rumo. Do tipo, vou sair daqui. Eu não tinha um rumo específico, eu não tinha um lugar para ir. Mas eu simplesmente fui dar uma volta no quarteirão da onde eu estava, né? Porque só esse andar, tá? Quando a gente se movimenta de alguma forma, coloca o corpo para funcionar, né? Para colocar energia física, gastar aquela energia ali, isso já auxilia, tá? Então teve momentos em que eu fui caminhar, teve outras vezes que eu fui correr, né? Às vezes, se você pode, vai para academia ou vai, sei lá, lutar boxe, né? Ou seja, tire a tua atenção do problema. Nesse exato momento, o que você menos tem que pensar é na situação que está acontecendo. Como eu falei lá no início, não é você fugir, tá? Você está apenas dando um tempo para você, para maturar, para, né, respirar acerca daquilo, para que então depois a intuição, né, a própria consciência possa te trazer mais elementos para você então encontrar a solução para aquele problema. Quem consegue neste momento meditar, ótimo, né? Dependendo de onde você está no contexto, você para tudo, senta, respira e medita. Fica ali 10, 15 minutos, meia hora, enfim, o tempo que você achar necessário, dando esse tempo para você. Porque se a gente volta lá no início, né? Quando você respirou, você deu essa pausa, você então consegue, né, encontrar por que aquela situação aconteceu, tá? E uma das coisas que é muito importante, tá, gente? Como eu falei, dependendo da situação, não é o momento de você ficar pensando, ai, mas por que essa situação está acontecendo comigo? Ai, o que eu fiz? O que está ocasionando todo esse problema? Não é o momento de você entender a situação, né? Se é uma situação não muito grave, você até consegue parar naquele momento e, opa, peraí, deixa eu respirar e entender essa situação. Ótimo, mas às vezes não dá. Às vezes você, dependendo da situação, você não consegue pensar em mais nada naquele momento. E, né, se você não dá esse tempo para você, o que você vai soltar instintivamente? Você vai soltar todas as tuas emoções reprimidas, toda aquela sujeirinha que está ali guardada vai vir à tona. E às vezes, numa ação assim, sem pensar, né? Por isso que agir sem pensar é terrível. Porque sem pensar, você toma atitudes e comete atos que depois, para você consertar, vai ser muito trabalhoso. Tá? Então, independente do que aconteça, do que esteja acontecendo, saia, dá um tempo, respire, né? Dê um tempo para você. Isso também é um pouco de amor próprio. É você dar a chance para si mesmo.
tá? Oportunizar melhores coisas para você. E então, né, tem gente que pode usar várias técnicas, né, como eu já utilizei. Às vezes, liga para um amigo que você gosta muito e que você sabe que tem um nível de consciência mais elevado. Nesse momento, tá importante estar atento a isso. Não adianta você procurar conversar com alguém que está numa situação igual ou pior que você. Porque você vai conversar com aquela pessoa, ela não vai te ajudar e você não vai ajudar ela também. Então, né, se você for pensar em alguém para conversar nesse momento, pense em alguém que, puxa, aquela pessoa, ela me ajuda, né? Às vezes ela tem uma palavra, ou às vezes só o fato dela me ouvir, porque ela é uma boa ouvinte, vai me ajudar. Às vezes a gente precisa só disso, tá, gente? Às vezes a gente não precisa nada mais do que alguém para escutar todos os nossos lamentos, né? Porque daí a gente coloca para fora, a gente fala, 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 fala. E quando a gente terminou de falar, nossa, que alívio. E aquela pessoa lá, ela não fez nada, ela só te ouviu, né? Ou às vezes você realmente precisa escutar, né? Também cada um vai ter esse momento, né? E você também pode ter vários desses momentos. Momentos em que você quer, você só precisa escutar algumas puxões de orelha de alguém, né? Com uma maior clareza para você entender também o que está acontecendo e te ajudar. Às vezes não, às vezes você não precisa levar um puxão de orelha. Às vezes você precisa de alguém que te escute, né? Ou às vezes você precisa ficar sozinho, tá? Como já aconteceu várias vezes comigo também. Nesse momento eu preciso ficar sozinha, não quero falar com ninguém. E tá tudo bem, tá tudo certo. Vai existir vários desses momentos na nossa vida, mas o importante é que a gente não guarde mais sujeira para debaixo do tapete. Tá? Então essas foram umas dicas simples, né? Claro que tem muito mais coisas para falar acerca disso, né? Tem bastante coisa para a gente tratar. Tem várias dicas também que a gente pode ir seguindo, né? Mas essas são bem simples, que pode te ajudar em situações às vezes que aparentemente, ao teu ver naquele momento, é insustentável, é difícil de resolver. Tá? Fazendo isso, você já vai sentir que, puxa, já me ajudou, já estou com mais clareza. Né? Até eu lembrei agora de uma situação, né, uma experiência que eu tive há muito tempo, muitos anos na minha vida. Teve uma época que eu comecei a aprender a desenvolver sistema, né? Eu queria aprender a desenvolver banco de dados, sistema de informação. E eu comecei, né? Como eu gosto muito de estudar, então eu peguei os livros e sozinha mesmo eu fui montando esse banco de dados. E à medida que ia indo, eu fui percebendo que a minha mente ela construía muitas coisas e era muito fácil. Só que quando o meu sistema, meu mini banco de dados estava montado, o que acontecia? Às vezes eu queria fazer um programa para me auxiliar em certa situação. E eu começava a montar o programa, só que chegava em um momento que travava, que eu não conseguia mais ver uma solução. E às vezes, no meio dessa programação, né, nessa linguagem de programação que eu tinha utilizado, existiam uns bugs ali, né, que eu tentava e eu ficava ali em cima. Não, eu preciso descobrir qual que é esse bug aí que tá, né, qual que é esse logaritmo aí que tá travando para que meu sistema rode. E eu mexia numa vírgula, estragava todo um outro contexto. Eu mexia lá numa letra, né, desconfigurava todo o programa. Aí eu tinha que começar tudo de novo. E teve um período em que teve assim relatórios em que eu fiquei muito tempo em cima. Só que eu ficava focando, não, eu preciso resolver, eu preciso resolver. E quanto mais eu preciso, eu colocava aquela pressão. Às vezes eu passava 2, 3 dias e não conseguia resolver. E aquilo ia me dando uma sensação de frustração muito grande. E aí, o que aconteceu? Teve uma vez que eu falei assim, quer saber, eu desisto. Eu simplesmente soltei aquilo. Né? Eu soltei, eu desisto e eu falei, vou usar os programas que eu tenho por enquanto, que eu consegui fazer, vou usar esses que eu tenho e, enfim, em algum momento eu vou conseguir montar esse relatório que eu quero. E assim, eu lembro que passou um tempão, mais de um mês, passou um tempão, eu nunca mais mexi naquela linguagem lá e deixei lá, fui usando o que eu tinha.
Aí lá na frente, aí teve um dia assim que do nada eu sentei na frente do computador, tava assim meio à toa. Eu falei assim: ah, vou tentar agora, vou olhar aquele relatório lá, porque quem sabe agora né, eu consiga visualizar. Eu entrei, quando eu abri a programação daquele relatório, instantaneamente eu já via onde estava o problema. Gente, era uma barrinha que estava fora do lugar. Era só eu mexer para a direita. Eu mexi aquela barra, dei o enter, fechei, o relatório caiu na minha frente. Ou seja, quando a gente fica focando no problema, colocando ansiedade, angústia, pressão, você não enxerga o óbvio que está na sua frente. Era muito óbvio. Estava ali o tempo inteiro e eu não tinha visto. Tá? Então, por isso que né, a física quântica vem nos ensinar a soltar. Solta. No momento em que parece que o mundo está desabando, vai dar uma volta. Né? E vai respirar, tomar um café, conversar com um amigo, vai passear, vai tirar férias, né? Você não está fugindo do problema, você está apenas dando uma respiração, você está dando um tempo para você. E quando você for pegar o problema novamente, você vai enxergar a solução que estava o tempo inteiro na sua frente. Como no meu exemplo, era só mudar a barra de lugar. Era óbvio, mas eu não enxergava, tá? Então, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Se quer que eu fale acerca de algum outro tema, né, que foi durante a, o vídeo, você foi também intuindo que precisa entender, pode deixar aí nos comentários também, que eu, assim que eu possível, eu vou gravando vídeo acerca do que vocês estão precisando, tá bom? Muito obrigada, então, pela atenção.